Eu sempre digo que uma boa refeição pode se transformar em uma experiência da mesa inesquecível quando acompanhada de uma boa história. Uma boa história não se resume a um final feliz, mas ao caminho percorrido, ao processo durante a dor. E é durante essa narrativa em volta da mesa, enquanto dividimos a comida, que Deus se manifesta na graça, na cura e na restauração. Eu te convido à mesa para uma receita inspirada na história de tempos difíceis na vida de uma viúva estrangeira e faminta que encontra graça durante o sofrimento. Você não precisa anotar nada, vai estar tudinho na descrição desse. Certo dia, nas terras de Moabe, Ruth, uma linda jovem moabita, conhece um homem interessante que veio de Belém com sua família para fugir de uma situação financeira desafiadora. Bom, Ruth acaba se casando com esse homem e entra para essa família de Belém com cultura e religião muito diferentes. Os anos iam passando e eu acredito que algo naquela família atraiu o coração de Ruth. Bom, com quase 10 anos de casada e ainda sem filhos, o seu marido e o seu cunhado morrem, deixando a sogra, que já era viúva, a cunhada e ela sozinhas e sem recursos em Moabe. A matriarca da família, Noemi, decide voltar para sua terra natal. Ruth e Orfa, a cunhada, que eram jovens, poderiam voltar para suas famílias e tentar outro casamento. Mas ao contrário de Orfa, que voltou para sua família, Ruth não cogitou deixar a sogra e a seguiu para Belém, determinada a cuidar e a viver com a sogra. Lembrando que Ruth não ganhava nada ao seguir a sogra para uma terra estrangeira. Bem pelo contrário, não havia dinheiro na família, nem possibilidade de um novo casamento, pois não havia outro filho. Havia sim muito sofrimento, escassez de recursos e um vazio. Talvez Ruth não tivesse tido tempo de extravasar a própria dor de perder o marido. Ela escolheu cuidar da sogra, que além de perder o marido, perdeu os 2 filhos e ainda estava voltando para sua terra natal na velhice, se sentindo humilhada somente com a roupa do corpo. Realmente muito difícil. Ruth e Noemi chegam em Belém no início da colheita de cevada. Eu não sei você, mas eu descobri esses dias que na lei judaica, durante a colheita, não se colhia até as bordas da plantação, nem o que caísse da colheita, deixando as beiradas da plantação e o que caísse para trás para os pobres e os estrangeiros em necessidade. Ao amanhecer, Ruth deixou a sogra com os parentes e foi procurar um campo de cevada que a permitisse recolher algo para que ela e a sua sogra pudessem se alimentar. Ela acaba entrando nos campos de um parente próximo a Noemi, Boaz. Falando um pouquinho de Boaz, o seu nome significa rapidez. Muitos homens na Bíblia ficaram conhecidos por serem grandes guerreiros, profetas e reis. Boaz era um fazendeiro que morava em Belém. Ele ficou conhecido por revelar que a vida normal e discreta também pode ser extraordinária e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A sua mãe foi uma prostituta que acreditava no Deus de Israel e teve um papel importante para os israelitas na conquista de Jericó. Boaz não era um guerreiro ou profeta, mas era respeitado por ser um homem trabalhador
e temente a Deus. Voltando aos campos, Boaz chega da cidade e vai cumprimentando os funcionários. Conversando com os capatazes, ele nota que tem uma moça diferente trabalhando após os ceifeiros naquela manhã. Buscando saber quem era aquela jovem, um dos capatazes logo informa a situação difícil de Ruth e que ela veio de Moabe cuidando de Noemi e que está ali trabalhando desde cedo sem descanso. Imediatamente, como seu nome já sugere, Boaz vai ao encontro de Ruth e, ao cumprimentá-la, oferece para que ela colha somente nos seus campos e não se afaste dali. De forma bem prática, ele sugere que ela fique próxima às suas servas, que ela não precisaria se preocupar com segurança e que, caso ela tivesse sede, podia beber água à vontade. Ela fica emocionada e surpresa com aquela recepção, mas ele logo revela que sabe o que ela tem feito pela sogra, mesmo tendo perdido seu próprio marido, e ora naquele momento para que Deus a abençoasse em Belém. Ruth responde entusiasmada que aquela saudação encheu o seu coração e renovou o seu ânimo. Depois de conversar um pouquinho, eles voltaram ao trabalho. E na hora do almoço, Boaz olha para Ruth e a chama para compartilhar aquela que seria a sua primeira refeição. Ele diz: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Vinagre? Como assim vinagre? Calma. É engraçado, mas na verdade existe uma explicação. Jornalistas e estudiosos muito importantes defendem que há um erro na tradução da palavra hometz do hebraico. Por mais que hometz realmente soe como hummus, que significa grão de bico, hometz realmente significa vinagre. Mas olha bem a hospitalidade de Boaz. Mergulhe seu pão no vinagre não combina com o padrão de gentileza e hospitalidade de Boaz e nem com a cultura. O mais provável é que eles estivessem comendo uma espécie de hummus, que é a nossa receita de hoje. Eu também te ensino a fazer um pão com za'atar, que é delicioso para essa receita. O hummus é uma receita celebrada e sua autoria é muito disputada. O grande segredo da receita é deixar o grão de bico de molho antes de cozinhar, igual fazemos com o feijão no Brasil. Você também pode comprar o grão de bico de lata, que já vem cozido. Colocamos no liquidificador ou processador o grão de bico cozido, o tahine, que é uma pasta de gergelim, alho, suco de limão, sal, um pouquinho de água e azeite. Essa mistura deve ficar bem lisinha, sem grumos, e você pode colocar num prato e decorar com várias coisas deliciosas, como grãos tostados, como o próprio Boaz vai fazer, ou cebola crocante, conservas, um pouquinho mais de azeite, o que você gostar. O pão pode ser aquele que você tiver em casa, é claro, mas eu te encorajo a misturar trigo, açúcar, sal, azeite. Se tiver um tempinho, pode colocar um pouquinho de fermento e deixar a massa crescer, 1 hora, um pouquinho mais. E se não tiver tempo, não tem problema. Faça sem fermento mesmo e já abre a massa logo de cara. Quando for começar a abrir a massa, depois que você já misturou, os ingredientes ali do pão, é hora de pré-aquecer o forno, 180 a 200 graus. Abra a massa, pode ser com um rolo, com a mão, com uma garrafa. Já aberta, você vai misturar um pouquinho de za'atar com azeite de oliva, colocar sobre o pão, 15 minutos de forno e tá pronto. Você já pode mergulhar o seu pão no hummus como Ruth e Boaz. E ao dividir esse prato, você pode compartilhar essa história que eu vou terminar de contar agora. Tirando a polêmica da tradução,
E voltando para o que realmente interessa, Boaz e Ruth sentam para almoçar juntos. Ele oferece grãos torradinhos para ela. Ruth come até ficar satisfeita e ainda leva um potinho para casa. Bom, depois do almoço, Ruth volta ao seu trabalho e Boaz orienta os ceifeiros para deixar propositalmente espigas no caminho de Ruth para que ela colha. Quando Ruth volta para casa ao entardecer, ela conta tudo o que Boaz fez para a sogra. Ruth ficou trabalhando com as servas de Boaz até o final da colheita de cevada e continuava morando com a sua sogra. Eu acredito que Noemi ficou observando as atitudes de Ruth e de Boaz durante a colheita. No fim da colheita, Noemi chama Ruth para uma conversa. Informa que é chegada a hora de encontrar um lugar para que Ruth tenha descanso. Ela fala abertamente que Boaz poderia ser um resgatador e orienta a Ruth a uma estratégia ousada. Ruth concorda e segue todas as orientações da ex-sogra, mas eu tenho para mim que ela até gostou da ideia. Ela se perfumou, colocou a melhor roupa e foi para a eira. Eira é o local onde se debulha os grãos depois da colheita. Sem ser notada, ela esperou Boaz adormecer, descobriu seus pés e adormeceu ali. Esse gesto de descobrir os pés significava que Ruth rendia a Boaz total submissão. No meio da noite, Boaz acorda assustado ao perceber que havia alguém ali. "Quem é você?" ele gritou. E ela respondeu: "Sou eu, sua serva Ruth. Estenda sua capa, pois o Senhor é resgatador." Boaz fica mais uma vez impressionado com Ruth, que poderia escolher qualquer outro. Essas foram palavras dele. Boaz levanta e explica que existe um outro parente mais próximo que teria prioridade em resgatá-la, mas ele jura que se o outro não quiser, ele o fará. E isso tudo assim que amanhecer. Cuidadosamente, Boaz manda a Ruth de volta para sua sogra logo bem cedinho ao amanhecer, mas nunca de mãos vazias. Ele manda uns quilos de cevada. Noemi esperava em casa ansiosa para saber como tinha sido. Quando Ruth conta tudo, ela diz: "Descanse, minha filha. Sem dúvida, Boaz não vai descansar enquanto não resolver este assunto ainda hoje." Assim que amanhece, Boaz vai para a porta da cidade. Esse era o local onde se faziam os acordos e transações de negócio daquele tempo. Ele esperou o parente passar e o chamou para uma conversa com testemunhas. Boaz sentou. Ele queria resgatar Ruth, mas preste atenção em como ele conduziu estrategicamente a comunicação dessa reunião. Ele começa falando que queria informar que Noemi voltou de Moabe e tinha um terreno para vender. Ele entendia que deveria apresentar o assunto, que aquele parente tinha o direito de adquirir o terreno prioritariamente e que, caso ele não quisesse o terreno, que o informasse, assim Boaz poderia saber o que fazer. O parente diz: "Eu quero o terreno." Tranquilamente, Boaz diz: "Nesse caso, ao resgatar o terreno, você sabe que deve resgatar Ruth, a moabita, viúva, e ter filhos com ela para garantir o nome do falecido em sua herança." Imediatamente, o parente diz: "Nesse caso, eu não tenho interesse, pois eu colocaria em risco a minha própria herança. Boaz, resgate você." Boaz
tranquilamente, diz, nesse caso, e com as testemunhas ali, ele diz, eu resgato. E tirando a sandália dos pés e trocando, eles selaram esse compromisso. E para finalizar essa história maravilhosa, Boaz se casa com Ruth. Eles têm um filho que traz grande alegria para Noemi e para toda a família. Ruth, essa moabita sofrida e de coração valente, encontra favor de Deus em Belém, a casa do pão. Ela se torna bisavó do rei Davi e, por consequência, entra na genealogia do rei Jesus. Uhul! Bom, tem um livro que a gente está lendo agora, de Elisabeth Elliot. Diz no seu livro O Sofrimento Nunca é em Vão, que momentos de dor e aflição têm o potencial de devastar e destruir nossas vidas, ou de ser o caminho para gratidão e alegria. Sabe, os momentos de mesa onde dividimos a comida e histórias também podem multiplicar a esperança de um coração restaurado e um futuro pleno. Quero que você fique com Deus e eu te vejo na próxima receita.